Boa noite, povo. Tudo bem? Desculpe o atraso. Eu acabei aqui Eu estou fazendo a distribuição aqui de um trabalho, do nosso trabalho final, nosso trabalho da última avaliação, última atividade nossa, e não foi fácil, tá? Então agora eu consegui fechar aqui o trabalho. Eu vou até já compartilhar com vocês aqui como é que é a proposta que eu vou fazer esse trabalho, para mostrar para vocês. Nós temos um livro lá na Mediateca que se chama Como Gerenciar Contratos com Empreiteiras, tá? E aquele livro eu sempre trabalho ele, eu divido ele eu divido ele não é bem capítulos, é que depende da quantidade de acadêmicos, né? No nosso caso aqui nós temos bastante alunos, né? Então eu fiz uma divisão, eu fatiei bem fatiadinho aqui para dar 10 grupos. Estão verificando essa tela aqui, né? Estão verificando aqui, né? Então, são 10 grupos e eu já distribuí aqui já tá, eu fiz a distribuição pela lista de chamada, tá? Não tem problema. Se vocês quiserem alterar, não tem problema nenhum também, só não pode mudar essa estrutura que tem aqui. Ou seja, nós temos aqui 6 grupos com 3 e 4 grupos com 4. Não pode mudar isso, tá? Não pode mudar, não pode ter grupo com 5, nem grupo com 2. Tá? Eu até acharia interessante a gente não alterar isso aqui, tá? Deixar como está aqui, porque já ficou tudo certinho aqui. Mas tudo bem, é o critério de vocês. Eu não vou me opor a isso, tá? Só não pode mudar por exemplo, aqui, só um exemplo, tá? Se o Alan quer vir trabalhar com as duas Danielas aqui e o Danley vir para cá, não tem problema nenhum, só altera, aí vocês têm que me dizer depois. Como é que eu trabalho, como é que eu faço esse trabalho aqui? Eu distribuo então o livro em tópicos, né? Porque em capítulos não dá. Então eu tento deixar o mais claro possível. Claro que quando é presencial, aí eu mando, eu publico lá na Mediateca, eu mando o mural, mesmo sendo aula presencial, e porque é de uma semana para outra que a gente faz. Então, o que acontece? Por exemplo, o primeiro trio aqui vai pegar lá o livro. Deixa eu ver se eu vou botar o livro aqui para vocês verem como é que eu fiz a distribuição. Então, olha aqui, ó. Eu pego aqui está o sumário, né? Estão vendo aí? Eu pego e divido ele de acordo com o número de páginas, para não ficar também muito carregado para um ou para outro. Mas isso aqui é irrelevante, porque tem tópico que às vezes tem mais páginas, mas é menos complexo, tem outros que é menos páginas, é um pouco mais complexo, tá? Então eu faço isso aqui no olhômetro mesmo, é quase que uma fórmula matemática, tá? Então esse é o... Vocês não estão vendo aqui, né? Cadê aqui o... Ó, vamos lá. Eu quero compartilhar o livro aqui. Está aqui. Ó, então aqui está o sumário, eu dividi de acordo com o número de páginas, enfim, assim que eu fiz a distribuição, tá? Então vamos lá. Então vamos ver aqui como é que fica. Olha só. Então, vamos lá. Primeiro trio aqui. Alan, Antônio e Bruno. Vai ser do item 2, gestão de empreiteiros versus gestão de projetos, que vai da página 13, até o item 2.6, que é encerramento do contrato, que está na página 15.
tá? Não tem mistério. Então pega o livro, se vocês já tiverem acesso aí, entre lá na Mediateca, peguem o livro e já vão dando uma olhada, tá? Que qualquer dúvida a gente já tira aqui. Por isso que eu não quis fazer a reunião lá no Eva, acabei me perdendo aqui no horário, tá? A Daniela, as duas Danielas e o Danley vão do item 3, que é a contratação, que está na página 17, certo? Até o item 3.1.5, que é tempo de existência da empresa empreiteira, que vai até a metade da página 20. Porque se eu boto assim, até a página 20, tem que entender que é até terminar aquele assunto, tá? Mas eu já botei assim, até metade, que é para. Como nós estamos trabalhando à distância, quanto mais claro ficar, melhor. Então, eu acredito que assim clareia mais. O David, Jonathan, Felipe e a Fernanda vão do item 3.2, que é negociação de preços e modalidades de contrato, que está na página 20. Então, se está na página 20, é depois desse aqui, tá? É depois dessa metade aqui. Essa distribuição eu vou publicar lá na Mediateca daqui a pouco, tá? Então, vocês vão ter acesso para verificar isso aqui. Até o item até o item 3.3, que é prazo da contratação, que vai até o início da página 25. Até o início ali, um terço, dois terços, por aí, tá? Bom, depois tem mais um trio aqui, Fernando, a Flávia e o Gabriel Costa, que vai do item 3.4, que é contrato, página 25, ó, então aí depois desse aqui, né? Até o item 3.4.6, que é responsabilidade por vícios ou defeitos construtivos, tá? Segundo o Código de Defesa do Consumidor e novo Código Civil, que vai até a página 28, ok? Depois nós temos o Gabriel Garcia, o Gustavo Martins, o Gustavo Rosa e a Jaqueline, que vai do item 4.1, normas de segurança do trabalho, que está na página 29, até o item 4.2.3, 4.2.3, que é Serviço Especializado em Segurança e Medicina no Trabalho, o famoso SESMIT, que está na página, até que está na página 35. Depois, a Gesiele, Jonathan e o João Vicente, do item 4.2.4, que é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, que está na página 35, então é depois desse assunto aqui, até o item 4.2.9, fiscalização, metade da página, né? Metade da página 41. Depois, João Célio, a Karen e a Luana, vai do item 4.3, responsabilidade civil e criminal, que inicia no final da página 41 e vai até o item 5.1.1, efeito aprendizagem, que vai até a metade da página 40. Tá ok? Depois nós temos aqui a oitava equipe. Lucas, a Maria Emília e a Mariane Patrício, que vai do item 4.2.10, que é documentos obrigatórios, que é da metade da página 40, depois desse item aqui, né? Até item 5.1. Opa, aqui não vai ter isso aqui não. Depois eu vejo aqui, tá? Deixa eu ver aqui até onde vai. Já vejo para vocês e já altero aqui. 5.1.8. Efeito aprendizagem. Tem efeito aprendizagem. Equipamentos até qualidade na execução. Qualidade de execução. Item 2.10.2. Aqui tem um probleminha que eu tenho que arrumar. Estava até agora nisso aqui, acabei ainda me perdendo aqui. Até efeito aprendizagem, então depois tem
o 5.2, né, 4.2.10. Aqui é item 5.2. Tá, só vou arrumar aqui, tá, pessoal? Mas ainda eu arrumo aqui, eu já coloco lá para vocês, que é na sequência aqui. Eu vou até fazer pelo, eu vou até fazê-la pelo sumário, tá? Deixa eu compartilhar aqui o sumário. Então eu estava ali no 8º grupo. Ó, deixa eu pegar aqui documentos obrigatórios. 8º grupo, então o item 4.2, aliás, o 7 do item 4.3. Meus colegas, porque já é a segunda vez que faz isso. Peguei os e-mails de todos meus colegas e mandei e-mail para eles e fizemos um grupo de WhatsApp. Daí a gente consegue se comunicar. Documentos obrigatórios, 4.2.10, está aqui, ó. Documentos obrigatórios, aqui, ó. Documentos obrigatórios até, então vai até efeito aprendizagem. Aí tá certo. Aí o outro grupo, então começa equipamentos e ferramentas. Equipamentos e ferramentas. Então esse grupo aqui, ó, o grupo 8 vai de equipamentos e ferramentas até a qualidade da execução, certo? Que é a página 49. A nona equipe vai, então, do item 5.5, despejos de materiais, até avaliação periódica de desempenho. Só isso aqui. E a equipe 10 vai do encerramento, tá? Depois eu arrumo aqui, ó. É só essas duas. São só esses dois itens aqui que na hora que eu tive que alterar, tá? Porque quando eu vi que essa parte de desperdício de materiais era muito extensa, eu tive que redistribuir o grupo. Mas eu já arrumo e já coloco lá para vocês depois. Então, a última equipe vai trabalhar essa parte final aqui, tá? Sem referência bibliográfica, sem trabalhar anexo, sem nada. Tem uma parte aqui do trabalho que apresenta, deixa eu ver qual é que é aqui. Documentação obrigatória, tá? Eu creio que é isso. Deixa eu ver aqui, página 40. Deixa eu ver aqui, página 40. Item 4.2. 4.2.10. 4.2.10. Deixa eu ver se é isso aqui. Então, vocês não precisam entrar em detalhes nessas documentações aqui, tá? Falando no geral, se quiserem, se na experiência de vocês tiver algum desses documentos aqui que vocês acham que é extremamente importante, vocês dão uma palavrinha, aí tudo bem, mas não vamos entrar em detalhes, tá? Certo? Eu quero só chamar atenção para o grupo que pegou essa parte aqui, tá? Muito bem, então como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Não, o Alan, depois faz o seguinte, vocês fazem as trocas, tá? Fazem as trocas e me avisam depois. Ou então, porque a gente vai ter uma semana, então vocês vão me passando e eu vou arrumando ali. Agora, deixa eu trabalhar aqui, que depois eu vejo no final, já posso fazer então, tá? Não tem problema nenhum. Mas vocês têm autonomia para fazer isso, só não percam aquela estrutura que está ali, tá? Para não ficar descompassado ali, senão pode dar problema. Mas depois eu faço aqui, não se preocupe. Tá? Claro que aqui eu vou perder isso aqui. Aí você manda um WhatsApp para mim, tá, Alan? Manda um WhatsApp para mim. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos usar a metodologia. Como é que eu fazia na aula? Como é que eu faço no presencial? Eu dou uma folha de flip chart, ou seja, estou cansado de saber dessa história, né? E numa folha de flip chart a equipe apresenta. Na outra unidade que nós trabalhamos no primeiro período, que muitos de vocês fizeram também, nós fizemos um mapa mental, lembram? Trabalhamos com o mapa mental num dos conteúdos. Então, a proposta é também trabalhar esse conteúdo com o mapa mental, se quiserem. O que não pode é fugir de um slide, tá? É um slide apenas, tá? E nós vamos fazer a apresentação aqui no Zoom, tá? Então, vocês vão ter que ter, não há necessidade de ter a câmera, tá? Não precisa ter a imagem, mas vocês vão ter que ter microfone, vocês vão ter que falar. Vocês vão apresentar o slide, vão compartilhar o slide com o grupo e vão fazer a apresentação.
Isso tudo na semana que vem. Então, nós iniciamos a aula já com vocês trabalhando. Tá? Isso aí já fez, né? Já fez em aula, vamos fazer aqui. Eu fiz terça-feira uma experiência, tá? Deu resultado, funciona tranquilamente, só que vocês têm que estar. Um de vocês tem que compartilhar, não precisa todos compartilharem, é óbvio, né? Um de vocês compartilha e os demais têm que ter um áudio, então tem que botar um microfonezinho aí, eu não sei como é que funciona, não sei se vocês têm estrutura para isso, tá? De repente não tem, né? A gente está falando aqui, mas de repente fica complicado. Mas eu gostaria que tivesse, tá? Tanto que eu migrei para o Zoom justamente para a gente poder liberar microfone, para vocês poderem conversar também com a gente. Alguma dúvida sobre como que vai ser? E começa naquela ordem. A primeira equipe, que aí nós vamos trabalhar o livro do início. Nós não vamos começar no meio do livro, depois voltar. A gente vai ter que trabalhar naquela sequência ali, tá? Tem dúvida, gente? Eu acho que não tem, né? Então tá. Outra coisa, nós estamos com três acadêmicos, né? Acadêmicas. Na verdade, uma acadêmica e dois acadêmicos que não realizaram a prova. Como é, como é, como é virtual, como não é presencial, e a frequência nós estamos considerando frequência para todos, né? Eu, infelizmente, não tenho como saber se está frequentando ou não está frequentando, tá? Então, o pessoal, até vou dar um nome aqui, tá? Não tem problema, é a Fernanda, o Gabriel Stephanie e o Tainan. Se vocês tiverem alguma informação para me dar, eu agradeceria, tá? Na próxima aula, Bruno. Na próxima aula nós vamos fazer a apresentação, tá? Então, isso é rápido, tá? Isso aí é 5, 6, 5, no máximo 10 minutos, tá? Não tem mistério. Que vocês vão dizer assim, será que vai dar tempo? Se não dá tempo, a gente termina na outra aula. Tempo nós temos, tá? Não tem problema. Mas dá sim, tá? São só 10 temas, é bem rápido. Vocês vão olhar ali, são 2 páginas. E quando a gente faz com. Se vocês utilizarem a metodologia do mapa mental, pô, fica mais tranquilo ainda em termos de apresentação, tá? Então, pessoal, sem vocês souberem aí, não sei se vocês tiverem informação aí do Gabriel, do Tainan e da Fernanda, eu agradeceria, tá? O Gabriel de Stephanie, porque eles estão sem nota. E eu não sei se são, como desistente não estão, porque no sistema não aparece, tá? Então, só para a gente lembrar vocês aí. Então, vamos lá. O assunto hoje que nós vamos trabalhar, na verdade, nós temos dois assuntos hoje que eu quero compartilhar, tá? Precificação de bens e serviços, nós trabalhamos já em termos em conteúdo, em termos genéricos, digamos assim. E hoje a ideia é fazer um fechamento e uma outra abordagem, tá? Mas que não vai mudar muito daquilo que nós já trabalhamos, certo? E no final a gente vai trabalhar, eu vou apresentar para vocês a parte, a introdução a contratos, que é o tema da nossa atividade que eu estou propondo para vocês, tá? Então eu quero interromper aqui, eu vou compartilhar outra tela aqui. Vamos lá. Essa aqui que é a apresentação. Vamos lá, compartilhar. Tá. Então, vamos lá. Precificação de bens e serviços. Vamos lá. Não está indo por quê? Tá, já foi. Vamos ver se foi. Isso. Vamos lá. Então tá, gente. A formação do preço e em decorrência dele, o lucro que nós queremos obter, ela é função do regime que prevalece, tá, no setor onde a empresa atua. Então nós temos empresas que
a formação do preço ela é mais valorizada, digamos assim, tá? E nós temos setores que a formação do preço é mais competitiva, não por não ser valorizada, é mais competitiva. Então acaba o quê? Acaba nós tendo acaba nós tendo que fazer um esforço muito grande para redução de custos e obter e procurar obtermos os lucros da qual nós definimos como meta, né? Então, o reconhecimento desse fato induz a comportamentos distintos na precificação dos produtos, atuando a empresa em regime de livre concorrência, oligopólio, tá? Ou monopólio. Livre concorrência é aquilo que nós preconizamos, né? A sociedade que nós vivemos, né? A livre concorrência. O oligopólio, quando nós temos grupos, dizem até que existe até uma grande desconfiança que, por exemplo, os postos de combustíveis trabalham em formato de oligopólio, porque o combustível de um posto para outro não varia o preço, né? As panificadoras, por incrível que pareça, é um movimento, não deixa de ser uma proposta de oligopólio, as panificadoras, não estou falando de supermercado, né? E o monopólio é quando nós temos só um fornecedor, né? Tipo, a Petrobras não deixa de ser um monopólio, que ela distribui os combustíveis para todas as refinarias, para todos os fornecedores, né? Os distribuidores de combustíveis, né? Bom, então, na indústria da construção civil, em especial o serviço de empreitada, de modo geral, pode-se afirmar que os preços de bens e serviços praticados se formam em regime de livre concorrência, tá? Então, de forma geral, nós podemos afirmar que a formação dos preços giram em torno da livre concorrência. Qualquer afirmativa ao contrário, a gente teria que comprovar isso, né? Mas a princípio seria isso. Tanto é verdade que todo serviço público ele passa por processo licitatório. Então, isso aí caracteriza a livre concorrência, certo? Então, assim é propício a formação de preços através da disputa das forças de mercado, levando à imposição de prática de determinado patamar de preço para o fornecimento de bens e serviços. Cara, o que acontece? Acaba que o mercado passa a adotar um determinado preço específico, aí acaba fazendo aquilo que nós chamamos sempre de formação de mercado. O que é esse termo de formação de mercado? É quando o preço dos serviços e produtos, nós sabemos quais são os limites, em que patamar, em que grau de limite máximo e mínimo ele se enquadra, tá? Então nós temos então que o mercado o serviço ele atende a um preço praticado num determinado mercado. Então nós temos conhecimento desses limites maiores e limites menores. O setor ele acaba fazendo isso, tá certo? Então, dessa forma, os agentes de mercado, contratantes e contratados, e concorrentes, pressionam para práticas de preços que lhes convêm, provocando um equilíbrio que sempre será instável. Ou seja, cada um puxa para o seu lado. O consumidor quer pagar menos, o fornecedor quer pagar menos, o contratante, né, o fornecedor quer receber mais, o contratante quer pagar menos, então está sempre nessa instabilidade. Então, esse fato se agrava em setores econômicos cuja exigência de capital de giro é pequena ou nos quais não existem tecnologias exclusivas de difícil ou custoso domínio. Então, quando o capital de giro em determinado setor econômico é pequeno, tá? Isso acaba se agravando, como está dito aqui. Tá? Acaba se agravando.
E então o setor da construção civil, em determinados setores, na realidade, não há exigência de um capital de giro muito elevado. Tá? Uma empreiteira, por exemplo, qual é a quantia, qual é o volume de capital de giro que necessita ter uma empreiteira? Tem que ter um capital de giro. Então, quando o capital de giro ele é pequeno, quando o volume é pequeno, né? Quando a exigência também é pequena, o termo aqui está usado, exigência de capital de giro, esse fator, essa guerra, entre aspas, essa disputa de mercado acaba sendo maior ainda, tá? E também naqueles setores econômicos que não existe a tecnologia exclusiva ou aquela tecnologia de difícil domínio, tá? Que não é o caso da construção civil, tá? Mas existem segmentos que exigem, que não existe tecnologia exclusivas ou que é difícil haver o domínio, tá? Então é por isso que hoje, por exemplo, numa participação de um processo de licitação, a empresa ela tem que apresentar uma caução, né, para participar. Porque ela tem que comprovar que ela que vai ter condições de arcar com o contrato, até o final do contrato. Porque o que acontecia numa época? A empreiteira ela colocava um preço lá embaixo para poder pegar o serviço e no decorrer do contrato, não é nem no decorrer do contrato, muitas vezes no início já da obra, ela não tinha ela não tinha giro, ela não tinha como arcar primeiro com os compromissos para depois receber. Então isso era um problema muito sério e é isso que a gente fala, né, dos setores que não exigem um capital de giro, um volume muito elevado. Então, isso aqui que nós estamos comentando, eu me lembrei dessa figura aqui, a chamada, o modelo das 5 forças, de Michael Porter. O Michael Porter é um dos bambambãs da área mercadológica, né? Estratégia de mercado. Então, ele desenvolveu esse modelo aqui das forças, dizendo o seguinte: nós temos no mercado um mercado onde nós temos concorrentes, a concorrência acontece aqui, e existe então 5 forças, tá? A força, primeira coisa, as forças dos chamados, vou pegar por aqui, uma força de fornecedores, né? Essa força está agindo no mercado, uma força dos consumidores ou dos clientes. Então aqui nós vemos aquela aquela relação que nós sempre falamos, né? Tem que ter poder de barganha. O que é poder de barganha? Poder de barganha é o consumidor dizer assim, olha, eu tenho bala na agulha, eu não vou ceder ao preço que você está me ofertando, me oferecendo. Né? E eu sempre conto isso para vocês, já contei algumas vezes, que é meu aluno, é aquela história. Se eu tenho dinheiro para comprar um automóvel à vista, eu vou lá e compro à vista e vou pichinchar, porque aí eu tenho poder de barganha. Se a concessionária da montadora tal não ceder, de repente tem uma das concessionárias vai ceder. Então, por que nós não conseguimos fazer esse poder de barganha, por exemplo, no financiamento da casa própria? Né? Para quem já fez financiamento sabe, a Caixa Econômica ela define os juros, ela pega o nosso imóvel como garantia, né? Ela pega tudo que ela pode como garantia e nós não podemos barganhar. Por que nós não podemos barganhar? Por que a gente não pode barganhar? Por quê? Porque no mercado aqui, no mercado concorrente ao mercado consumidor, existe uma demanda muito grande por financiamento. Então, se eu não aceitar os juros que a Caixa está oferecendo, tem uma fila de alguns milhões de interessados. Então, a Caixa vai determinar os juros, ponto. Se eu não quiser, eu não queira. Tem outros que vão querer, tá certo? E o contraponto dessa análise é do lado do fornecedor, tá? Porque o que ele vai ter o poder, quanto menos condições eu tenho de barganhar, maior é o poder dele de negociação. Então, se ele sabe que nós não temos condições de pagar à vista um item,
ele vai botar o preço que ele quer, vai botar os juros que ele quer quando eu faço a prazo, por exemplo. Então, essa é uma força. Então, por que diz ali? A ideia é sempre estar em equilíbrio. E no momento que o lado dos clientes tiver maior poder de barganha, é porque os fornecedores estão com menor poder de negociação. Da mesma forma, tem uma outra força aqui, que é os chamados novos entrantes. Novas empresas surgem no mercado. Então, por exemplo, vocês vão terminar o curso, vão ingressar no mercado profissional, ou como engenheiros, né, trabalhando numa construtora, e na obra vocês são novos entrantes, então aquele pessoal que está na obra, mesmo sem nenhum conhecimento técnico, vai encarar vocês como ameaça nesse mercado aqui, e principalmente quando se vocês criarem um empreendimento, né, montar um negócio de vocês, que vocês estão entrando no mercado e o que vai acontecer? Vocês vão ter barreiras, vocês vão ter que enfrentar a concorrência, tá? A concorrência, e essa concorrência aqui vocês vão perceber forças, né? Forças, porque aqui é uma ameaça desses novos entrantes. E do outro lado, tá? Nós temos a força dos produtos substitutos, né? Os produtos substitutos. Substitutos é aquele produto que eu deixo de adquirir porque eu adquiri um outro, né? Então, por exemplo, o que seria um produto substituto, assim, bem para a gente entender. Aí no CETAL, um produto substituto no CETAL, em relação ao, ao nosso fornecedor do Xerox ali. O produto substituto seria eu acessar o sistema no computador, ou no celular ou no computador. Esse é o produto substituto do material impresso. Até mesmo o lanche lá naquele, naquele barzinho que tem ali na frente é um produto substituto à reprodução de materiais. Tá? Então, quando nós temos uma força muito forte de novos entrantes, entrando pessoas, agentes econômicos novos no mercado, eu falo agentes econômicos, pode ser empresa, como pode ser um profissional liberal, ou pode ser um profissional, um trabalhador numa construtora, no caso de vocês. Tá? Quanto maior for essa força, essa ameaça, menor é a ameaça dos produtos substitutos. Quanto maior for a ameaça dos produtos substitutos, menor é a ameaça ou é a força dos novos entrantes. Tá ok? Vai. Então tá, eu parei aqui só para ver como é que estava aqui o nosso chat. Vamos lá. Então, historicamente, o paradigma, o modelo adotado para a formação do preço do produto era em função do total do custo e da margem de lucro desejada. Isso aí antigamente, né? Nas antigas. Então, nós tínhamos o preço, ele era definido em função da somatória de custos. Então, eu tinha lá os custos, como nós vimos, né? Custo de indireto, direto, fixo e variável, né? Todos os custos, incluindo aqui despesas, tá? Mais a margem de lucro. Então eu defini assim, eu quero obter 30% de lucro. E pá, tocava o preço. E como nós vivíamos numa época que de uma de um, de um, de um, de uma de um consumo reprimido muito grande, a gente acabava pagando o preço que era adotado no mercado, tá? Nós acabávamos aceitando esse preço, tá? Então o preço quem definia eu fazia somatória de todos os gastos e acrescentava um percentual. O novo paradigma funciona assim, ó. O lucro, eu dei aqui um. O lucro agora ele é em função do preço menos a somatória de custos. Por que ele é em função do preço? Porque o preço que determina hoje é o mercado. Como assim o mercado determina? Gente, nós temos que perceber que agora o consumidor ele não está disposto a pagar qualquer preço, não, tá? Não está disposto a pagar qualquer preço. Eu posso fazer um empreendimento imobiliário, né? Um prédio aí com um apartamento com 4 garagens, com isso, com aquilo, papapá, papapá. Eu lanço o preço e o mercado consumidor vai dizer, não estou afim de pagar isso.
e não paga. Então, o que acontece? O lucro agora ele é em função do preço que o mercado aceita, que a gente diz que o mercado que está sendo adotado no mercado, né? Menos a somatória de custos. Por isso que a gente diz sempre que nós temos que ficar, até vou voltar aqui a imagem do Porter, as chamadas vigilâncias aqui, ó. Vigilância econômica, vigilância tecnológica, política legal, vigilância social. O que é isso? Isso aqui é justamente eu tenho que ficar acompanhando a movimentação do mercado para eu saber que preço que o mercado está disposto a pagar. Porque se o mercado está disposto a pagar um preço baixo, vamos botar assim, bem resumidamente, eu tenho que reduzir meus custos, né, para atingir o lucro que eu estou esperando. Ou então, se eu não consigo reduzir meus custos, eu tenho que reduzir meu lucro, tá? Então essa é a ideia. E futuramente como é que vai ser? O custo vai ser em função do preço menos o lucro, tá certo? Aqui nós temos uma relação de custos e despesas, né? Diretos, indiretos e despesas relacionadas à obra. Só para uma tabela aqui, né? Tá? Mas só para lembrar que mão de obra, nós temos mão de obra direta e temos mão de obra indireta. Olha aqui, o engenheiro, por exemplo, tá? Só para a gente entender. Eu não quero me estender nisso aqui, que é só para conhecimento, certo? Então, a composição de preço e custo. Então, os preços e os custos da construção civil, via de regra, né, são orçados por serviços e determinados segundo a produção, de acordo com as composições unitárias. O que é a composição unitária? Como é que eu passo a unidade, se é em metro quadrado, metro cúbico, litro, enfim. Então, nós temos aqui duas vertentes para a formação desse custo, né? O custo da obra, orçamento e custo unitário de produção, nós vamos ter a composição unitária. Agora, aí nós temos também aqui, ó, custo da obra, estimativas ou avaliações e custo unitário de construção, nós temos essa definição através do CUB, do SINAP e do custo unitário PINE. Tá? Então, quando nós temos o CUB ele leva em consideração esses elementos aqui. A composição unitária leva em consideração esses elementos aqui. Tá certo? Composição de preço, nós vimos, né? Tem a aula retrasada. Preço é igual ao custo direto mais o BDI. E a composição do custo unitário. Então, nós temos o custo direto, só para a gente repetir aqui, para a gente relembrar. É a somatória da mão de obra, tá? Mais materiais, mais equipamentos e mais encargos sociais. Ó, equipamentos apareceu, nós estudamos na aula passada, né? Tá? Antes da prova, certo? Materiais, também já nós trabalhamos junto com a mão de obra, certo? Então, para o orçamento, nós temos a parte do quantitativo de serviços, nós já vimos, só para repetir, né? O quantitativo, a quantidade do serviço, a composição unitária, então a quantidade do serviço, 100 metros quadrados, 100 metros cúbicos, enfim. O preço dos insumos, materiais, e os encargos sociais. Tá? Então, para a definição desses custos unitários de produção, é necessário conhecer a produtividade da mão de obra e equipamentos, bem como a composição de insumos que compõem o serviço a ser realizado. Então, aqui eu quero abrir uma parte para a questão da produtividade da mão de obra e equipamentos. Sei que nós já falamos sobre isso, tá? Mas vamos bater de novo na tecla, certo? Mesmo conhecendo a composição unitária desses insumos que vão ser utilizados no serviço, para eu definir um custo, para eu poder ser competitivo no mercado, veja, volta àquela questão de preço que o mercado está disposto a pagar. O preço que o mercado está disposto a pagar
ele está dizendo o seguinte, olha, eu tô disposto a pagar um preço, tá? Um preço que seja razoável pela produtividade que o fornecedor está tendo. Então, a rigor, quando a gente observa que o produto tem um preço razoável, tem um preço que eu concordo em pagar, e eu analisando a qualidade intrínseca dele, eu percebo que o produto é bom e que os outros elementos que compõem a qualidade, né? As outras dimensões da qualidade, que eu percebo que estão dentro dessas dimensões, isso me leva a considerar que o produto está sendo desenvolvido com produtividade, tanto de mão de obra das pessoas, né, quanto dos equipamentos. Então, voltando aqui à questão da mão de obra, aquela história. Eu tenho que ter, eu tenho que ter uma referência de produtividade de cada trabalhador na obra. Eu não posso aceitar o trabalhador que tenha uma determinada produtividade. Vou dar um exemplo de novo. Então, se eu sei que a referência é que o pedreiro, a referência é assentar, perdoem, tá? Não sei, 400 tijolos por hora. Essa é uma referência, tá? E normalmente a referência ela vem assim, entre 400 e 450, ou entre 350 e 400. Então, vamos pegar isso. Então, tem a referência que a produtividade ideal do pedreiro é assentar entre 350 e 400 tijolos por hora. E esse pedreiro, ele assenta 300 tijolos por hora, no máximo, ele está sendo produtivo? Não está. Tá? Então, às vezes, eu não consigo formar um preço competitivo, porque o problema pode ser a produtividade da mão de obra. Mas tudo bem. Vamos considerar que o pedreiro, então, ele está sendo produtivo. Então, nós temos que analisar os equipamentos. O equipamento ele está trabalhando na sua capacidade máxima? Gente, qualquer equipamento, qualquer máquina, ela é projetada para uma carga máxima, diária ou horária, etc. Então, não faz sentido eu ter um equipamento e esse equipamento não exercer toda a capacidade produtiva dela. Não faz sentido. Então, não compro. Tá? Já contei para vocês casos aí de empresa que comprou equipamento a $60 mil ou $30 mil, não sei, equipamento parado, ou fazendo suboperação. Então, eu não posso. Tá? Nós não podemos fazer isso. Então, todo equipamento ele tem uma utilidade, ela tem que ser utilizado de acordo com a sua capacidade e de acordo com sua função, tá? De acordo com sua função. Isso que é importante. Um exemplo aqui nosso. Nós temos a betoneira. A betoneira ela serve para virar a mistura, o concreto ou a argamassa, né? O traço, certo? Ela é produzir, o papel dela é esse, tá? Então não faz sentido, chega na obra, o que está acontecendo? Tem 3 serventes lá fazendo um traço na pá e na enxada. Mas por quê? Eles estão parados aí, mas a betoneira é mais produtiva. Se eles estão parados aí, arruma então uma coisa que eles têm que sejam mais produtivos, porque aqui, fazendo isso, eles estão sendo improdutivos. Estão entendendo? Tá? Não é porque o servente está parado que eu vou botar ele a fazer um trabalho improdutivo. Porque aí o que eu estou fazendo com isso? Eu estou reafirmando a improdutividade dele. O servente ele tem que ser produtivo. Então, qual é o papel do servente? É fazer inúmeras tarefas, tá? Inclusive virar o traço. Agora, se eu tenho equipamento, ele tem que trabalhar no equipamento, tá certo? Vamos lá. Então, composição do custo unitário. Rapidamente aqui. O índice ou coeficiente de aplicação de materiais é aquela história, né? Nós temos que saber qual é o percentual de aplicação de um determinado material, percentual de colocação de tijolo pela unidade, né? Ou por tempo, ou por minuto, ou por hora, enfim. Índice ou coeficiente de produção ou aplicação da mão de obra, índice ou coeficiente de equipamentos,
com o seu custo hora, como nós vimos na aula relacionada a equipamentos, preço unitário de materiais, preço unitário de mão de obra, taxas de encargos sociais e o BDI, nós já vimos. Tá? Então, isso aqui compõe o custo unitário. Tá? Isso aqui vai compor o custo unitário. E quando compõe o custo unitário e eu tenho produto e eu tenho propostas de serviços semelhantes, basta eu multiplicar a unidade pelo custo unitário. Mas eu tenho que ter isso como metodologia. Você lembra que eu comentei isso com vocês em uma das aulas, que nós sempre definimos a metodologia? Se não existe metodologia, eu crio. Tá? E vou adaptando até que chegue a metodologia ideal. Tá certo? Então, a composição do cálculo do custo da mão de obra, ele é o custo unitário da mão de obra, né? E é calculado em função da produtividade do profissional envolvido no seu custo hora. Aí que nós temos que saber. Tá? Então, o custo unitário da mão de obra é calculado em função da produtividade do profissional que está envolvido e do seu custo hora. Então, se o custo hora do profissional, né, o custo hora, ele ganha por mês, mas divido para ver qual é o valor da hora, então ele vai ter um custo, e aí eu tenho que fazer todas aquelas parafernálias que nós vimos considerar, que nós vimos lá na primeira aula, né, porque ele não está disponível para a empresa aquela quantidade toda de horas, né? Então ele tem um custo hora. Agora, qual é a produtividade dele? Então, daqui a pouco eu vou chegar à conclusão que o custo hora do meu profissional, na realidade, não é tudo aquilo que a gente fez o cálculo, é mais ainda, porque ele é improdutivo. Então, eu tenho que ter eu tenho que fazer esse trabalho, tá? E quando eu falo que o profissional tem que ser produtivo, não estou dizendo que ele tem que ser escravo. Não é isso, tá? Por isso que a gente tem que ter as referências. Tá? A gente tem que ter as referências. Ok? Ele tem que fazer um trabalho produtivo, ele tem que fazer o seu trabalho de modo, por exemplo, a não ter desperdício. Se ele faz um trabalho, de certa forma, vamos pegar aqui, lento, mas faz certo na primeira vez, olha, ele já está sendo produtivo, né? Porque está gerando, teoricamente, pouco desperdício, porque não está sendo feito retrabalho. Porque o brabo é aquele cara que é rápido, 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 e depois, esqueci. Não tem aqueles casos que o camarada faz ele coloca as caixinhas dos interruptores, né? Das tomadas, aí coloca a caixinha, reboca para ele, esqueci de passar as mangueiras. Tem isso, né? Ou então um caso que nem aconteceu com um conhecido meu, o cara se mudou ao apartamento, foi tomar banho e a água não escoava. A água não escoava. E aí pomos lavar para tirar a água, né? Coisa e tal. Fui ver, ele não tinha furado o cano no ralo, ele não tinha furado a parte para escoar a água, né? E outro caso, esse foi um conhecido meu também, os caras ligaram a tubulação d'água quente, aí lá na parede, era que um veio daqui para cá, outro veio daqui para cá, e tinha que botar o que aqui? Uma emenda. Aí depois eu boto, né? Depois eu boto, depois eu boto, depois eu boto. Revestiram a parede, se esqueceram de fazer a conexão. Aí o camarada ligou água quente, o prédio todo recebeu água quente, menos o chuveiro dele. Então o cara faz rápido, faz rápido, faz rápido, mas acaba tendo que refazer. Aí o que acontece? É um retrabalho. Aí acaba sendo improdutivo. O que eu estou colocando aqui é que a gente tem que fazer com que o profissional seja produtivo, tá? Fazendo certo da primeira vez e sempre tornando o trabalho com um custo menor. Tá? Então, o custo de mão de obra ele é dado por produtividade do profissional vezes, não dá para dar o clique aqui, vezes o custo da mão de obra. Então, a produtividade dele, que é um índice, né? A produtividade vai ser um índice, vezes o custo da mão de obra. Tá? Então, quanto mais produtivo ele for, veja, o custo da mão de obra vai ser menor. Porque, por exemplo, se ele tiver uma produtividade,
Se a produtividade dele for 70%, então, e o custo dele é 100, o custo unitário é 100, vai ser 70, 0,7 vezes 100, que vai dar 70. Então, reduz. Então, quanto mais produtivo ele for, melhor. Tá? E a composição do cálculo do custo da mão de obra. Então, o custo total da mão de obra é gerado em função do custo unitário e da quantidade de serviço a realizar. Claro, já vimos, né? Então, nós temos aqui custo total da mão de obra é igual ao custo unitário da mão de obra vezes a quantidade de serviço a se realizar. E lembrando, né, que o fator relevante aqui, tem mais de novo aqui, ó, é a produtividade da mão de obra. Tá? A mão de obra tem que ser produtiva. Tá ok? Perguntas até aqui, gente? Tocamos ficha? Porque agora nós vamos entrar em contratos, tá? Então, vamos lá. É uma introdução ao nosso assunto, depois eu vou voltar a falar sobre o trabalho, tá? Então vamos lá, contratos. Então tá, segundo o PMBOK é uma organização que trabalha não é que trabalha, ela padroniza certos elementos relacionados a projetos, tá? Então, o PMBOK, que é esse órgão, ele afirma o seguinte: o processo de administração de contrato garante que o desempenho do fornecedor atende aos requisitos contratuais e que o comprador atua de acordo com os termos contratados. Em projetos maiores, com vários fornecedores de produtos, serviços e resultados, um aspecto importante da administração de contratos é o gerenciamento de interfaces entre diversos fornecedores. Então, nós podemos ter uma obra grande, né? Normalmente uma obra grande tem vários fornecedores, então deve haver um gerenciamento desse contrato. Existem situações até que o gerenciamento de contratos, quando a obra é muito grande, quando envolve mais vários fornecedores, o gerenciamento chega a ser terceirizado, tá? Chega a ser terceirizado. Bom, ora, segundo Ferreira, contrato, acordo entre duas ou mais pessoas que entre si transferem direito ou se sujeitam a uma obrigação. Então, para que um contrato seja válido, as partes devem ser capazes, o objeto não pode ser ilícito e a sua forma deve ser prescrita em lei. Então, vamos lá. Tem que ser lícito e tem que estar enquadrado na lei. Tem que estar dentro da lei, senão não prevalece o conceito de contrato, tá certo? Vocês vão trabalhar isso aqui no trabalho, mas nós vamos trabalhar o gerenciamento de contrato, mas não vamos entrar em detalhes. E nós também não vamos entrar em detalhes, tá? Mas aqui eu vou falar basicamente da parte estrutural do contrato, certo? Então, o primeiro passo de um contrato é o chamado preâmbulo, no qual são informados os dados das partes, que são, primeira delas, a apresentação do contratante, que é o nome da pessoa ou da empresa a empresa que está sendo contratada, a empresa que está contratando o serviço, tá? O CNPJ, tá? Que aí tem aqui, aí aqui nós temos o modelo, né? Que é o contratante, nome da empresa, tá? Ou pessoa, inscrita no CNPJ ou no CPF, se for pessoa física, né? Denominada contratante, nesse ato representada por exemplo, se for uma empresa, então quem é que está representando ela? Normalmente é o diretor, um gerente, enfim, né? Aí a nacionalidade, estado civil, profissão, aí vem ali portador da célula de identidade, no número que é RG, o CPF, residente domiciliado, aí vem coloca endereço, sempre é o preâmbulo, tá? Aí vem as informações do contratado,
o nome do profissional, o estado civil, a profissão, seu CPF, né? Portador da carteira profissional, caso houver, e carteira de identidade, no número tal, residente domiciliado, aí vem o endereço. Carteira profissional aqui vocês vão ter, né, carteira do CREA, se for o caso, né? CREA, o CRA, no Conselho Regional de Administração, enfim. Ainda dentro do preâmbulo, o motivo do contrato, que é o objeto do contrato, né? Então, as partes acima identificadas têm entre si justo e acertado o presente contrato de prestação de serviço, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termos de pagamento prescrita no presente. Tá. Então, está dizendo aqui o que vem adiante agora, né? Então, a descrição. Então, agora aqui são sugestões, tá? Na primeira cláusula do contrato, você deverá explicar da maneira mais clara e sintetizada possível que tipo de serviço o contrato está oferecendo. Então, cláusula primeira. Aqui que vem agora o objeto, né? Antes era mais genérico. Cláusula primeira, muitos contratos vêm. Cláusula primeira, do objeto. Tá? Do que se trata o contrato. Então, aqui eu tenho que descrever do que se trata da forma mais clara e objetiva possível. Tá? Da forma mais clara e objetiva possível. Às vezes não é tão fácil ser claro e objetivo. Tá certo? Na segunda cláusula, geralmente traz os direitos e obrigações do contratante. Tá? Do contratante, quem está contratando. Trazendo informações pertinentes, como ele quer a execução do serviço, detalhes necessários à perfeita execução e forma como o serviço lhe será entregue. Então, é nessa descrição aqui que, a maioria das vezes, nesse tipo de serviço, nós colocamos um memorial descritivo, por exemplo. Só que ele não vai aqui, ele vai em anexo, né? Ele vai no anexo. Apenas aqui aí nós vamos fazer a citação que está no anexo do memorial descritivo, né? Por exemplo, ou os projetos estruturais, todos os projetos, na realidade, né? Na terceira cláusula, geralmente traz os direitos e obrigações do contratado e de que modo ele irá executar o serviço, questão de prazos, informações acerca das necessidades de intervenção de terceiros, tá? Subcontratações, solicitação de peças de outras localidades, etc. Então, nessa cláusula aqui, o contratado ele tem que abrir o jogo para dizer, olha, eu tenho competência de fazer isso e não tenho competência de fazer aquilo. Ó, a parte hidráulica eu faço, a parte elétrica eu não tenho competência, então nós vamos ter que terceirizar, tá certo? E aí vai do contratante deixar que ele terceirize ou o contratante fazer um contrato à parte com um profissional especializado, tá certo? A cláusula quarta cláusula geralmente traz em seu bojo, no seu contexto, o preço, condições de pagamento, forma de pagamento, necessidade de expedição de nota fiscal, se for, e outras informações relacionadas à parte financeira, tá certo? Por exemplo, quando a gente faz um contrato com um órgão público, nós sabemos que primeiro tem que ser emitida a nota, né? Para depois ser feito o empenho. Então, isso vai aqui, tá certo? A quinta cláusula especifica o inadimplemento, caso ocorra, como se procederá a cobrança pela execução do serviço ou pela mora do pagamento, eventuais multas rescisórias ou por inadimplemento parcial da obrigação, informação de qual índice de atualização monetária será corrigido, ou débito pendente, valor dos juros, etc. Então, aqui são aquelas questões, né? Caso não seja cumprido nos prazos, será feito isso, papapi. Aí coloca todas as penalidades possíveis aqui, na cláusula quinta. A sexta cláusula especifica condições gerais, caso deva ser observado algum, né? Caso observado algo incomum, extraordinário, ou ato específico, nada havendo
essa cláusula é indispensável. Então, se não houver necessidade, tá? Previsão de algo em comum, de algo extraordinário, podemos até dispensar essa cláusula relacionada às condições gerais, tá? Aí a cláusula sétima, é claro que aqui a sétima cláusula é porque eu considerei a sexta cláusula, né? Se por um acaso não tivesse considerado a sexta cláusula, essa aqui seria a sexta, tá certo? Então, a sétima cláusula deve se eleger o fórum do contrato, ou seja, em eventual desacordo, em qual cidade será proposta ação judicial ou extrajudicial, caso o contrato caso o contrato eleja fórum arbitral, tá? Porque pode ter outro tipo, conforme nós vamos ver no trabalho. E a conclusão, aí o fechamento do contrato, né? É por estarem juntos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias, de iguais teor, na presença de duas testemunhas, papapi, papapá, que é o fechamento aqui, ó. As partes vão assinar, vão botar data, testemunhas e fechou a questão introdutória do contrato. Ok? Foi rápido, né? Mas tem que ser mesmo. O que nós podemos falar agora? De trabalho? Se vocês quiserem falar aí, fica à vontade, tá? Tem, claro. Opa. Gustavo, tá aqui, ó. Quem é que queria trocar mesmo aqui? Deixa eu ver quem é aqui. O Alan. Otávio pelo Alan. Antônio e Bruno. Antônio e Bruno. Alan. Então aqui o Otávio, né? É isso, Otávio? Esses meus parentes incomodam, né, cara? Meu Deus do céu. É isso, Otávio? Ah, não seja por isso. O que a gente não faz pelos parentes, né? É, tá bom. Tá, vamos lá. Ô, Gustavo, o que acontece? Eu peguei, nós temos um livro lá no. Tô falando mais aqui para o Gustavo, mas eu vou aproveitar já para a gente retomar o assunto, né? Já que nós temos um tempinho aí. Tem um livro lá na Mediateca que é como gerenciar contratos com empreiteiros, tá? E eu sempre trabalho esse livro para tratar do tema contratos, que é uma parte muito importante dentro da nossa ementa. Então, conforme o número de alunos, eu faço a distribuição desses itens no livro. E aqui eu dividi, não em capítulos, tá? Mas eu dividi em itens de acordo com
nós fizemos 10 grupos, tá? E eu fiz a distribuição, a divisão mais ou menos em número de páginas. Mas isso aí foi bem, digamos assim, bem assim, foi quase matemático mesmo, tá? Então, aí eu formei 6 equipes com 3 e 4 equipes com 4, certo? Então, essa estrutura não pode mudar. Vocês podem mudar de equipes aqui, mas não pode mudar a estrutura, certo? Então, vocês têm que montar um slide só, tipo o que nós fizemos na outra unidade, para apresentar esse trabalho na próxima aula. Então, nós vamos usar a plataforma Zoom. Vocês vão, aí vocês vão compartilhar o slide de vocês, tá? E vão apresentar, certo? Claro, um só, que nem eu disse, um só compartilha e os demais vão contribuir. É importante ter o microfone, tá? Aqui é importante ter o microfone. Não sei se vocês vão conseguir isso, mas façam um esforço aí para conseguir. Microfone de celular, ele funciona, tanto que eu tô usando outro celular aqui, ó. Eu tenho um microfone, né? Aqui assim, funciona como lapela. É o que eu estou usando no computador, vocês podem usar também para apresentar. Então são 10 equipes, né? E dá, porque é rápido, certo? Aí nós vamos começar um pouquinho mais cedo, vamos marcar de novo para 7h30. Eu acredito que até 9h30 no máximo a gente encerra, porque no presencial eu faço a montagem, a gente faz em aula, no papel flipchart, então até o intervalo, até 8h30 é feita essa montagem, e depois do intervalo, né, que normalmente o pessoal não sai, a gente começa já às 8h30, que o pessoal sai durante a montagem da apresentação, e já fazemos, e sempre sai até às 10 horas, então é 1h30 no máximo. Claro, são 10 apresentações, né, e como a gente está fazendo à distância, a gente não sabe como é que vai acontecer. Mas se não der, a gente termina na próxima aula, tá? Eu gostaria que terminasse tudo numa aula só, numa noite só. Então é isso. Se quiserem, utilizem a metodologia a metodologia do mapa mental, tá? Funciona, pai, para isso aqui vai funcionar com uma beleza, certo? E então era isso que eu queria passar para vocês, tá? As mudanças que vocês alterarem aqui, as alterações de grupos aqui, vocês alterem e me informem. Eu vou botar lá no Eva, não vai estar no Excel, tá? Vai estar em Word, mas vai estar em imagem, não vai dar para editar. Então vocês Ô, vão ter que me professor, mandar mensagem, né? Ou e-mail, né? Informando qual é a alteração, que nem eu fiz agora com o Otávio aqui, tá? ô, Mas professor, tomara que tá me você ouvindo? não precisa mexer em nada aqui, para facilitar a minha vida. Ô, professor, tá me Beleza? ouvindo? Mais alguma coisa? Eu tenho que arrumar agora aqui o final aqui, que eu acabei me perdendo aqui. Fala, Felipe. Tá me ouvindo? Peraí. Oi. Tá me ouvindo agora? Tô agora. Tava sem microfone? Tava É, sem fone aí. tranquilo. Ô, professor, Fala. tem como trocar eu ali com o Derley? Que daí eu faço com as duas Danielas, porque eu já trabalho com a Dani, aí fica mais Tá, fácil peraí. para organizar. Felipe, o Darley, né? E o Darley, aceitou? Não sei, Derley, ou botar junto com eles, não sei se pode botar mais um ali no grupo deles, tem só 3, né? Não, mas deixa assim. O Darley não está presente, né? Não, Então, eu mudo aqui, não tem problema. é que eu já trabalho com a Dani, daí fica mais fácil de se organizar. Com certeza. Quem está ausente não tem direito a reclamar, né? É, mais ou menos isso. Brincadeira. Mas eu sei que o Darley é gente fina. Qualquer coisa eu faço um contrato com ele. Aproveita. Aproveitar já. É. Então tá. Mais alguma coisa? Fechou. Podemos encerrar, pessoal? Fechou, professor. Valeu, obrigado. Boa Valeu, um noite. abraço, Felipe. Um único slide.
Dá tranquilo. Porque no presencial a gente faz só numa folha de cartolina e dá legal. Aqui temos que usar é um exercício até de objetividade, né? E usa não sei se você, não sei qual é o teu nome, o 2419. Se tu fosse se tu trabalhou comigo na no planejamento, estratégia, como é que é? Esqueci agora aqui. Ai, da administração, pô, esqueci o nome aqui. Noções. Pô, tem que procurar aqui, cara, não pode, né? Meu Deus do céu. Administração estratégica. Ô, Michele, pode, mas vai trocar com quem? Isso aí que eu queria que tu visse. Com quem que eu poderia trocar aqui? Aí tu pergunta para um dos três aqui, ó. Pro Jonathan e pro João Vicente se pode trocar. Ah, o Jonathan não está presente? Eu já troco aqui então. Michele. Michele com Jonathan. Fechou. Mais alguém? Já trocou. Viu isso aqui? Está trocada já. Ô, professor, Fala. você vai colocar no Eva essa planilha para a gente se organizar lá? Eu só vou arrumar aqui no final que eu. Cara, eu passei um trabalho aqui danado, que eu tive que criar mais uma equipe. E aí eu Tá acabei certo. me perdendo aqui. Só vou arrumar isso aqui e já vou botar no Eva. Pode ficar Tranquilo, então. tranquilo, tá? A videoaula fica salvo lá ou não? A videoaula ela é muito extensa. Eu salvo e coloco Entendi. lá no meu canal do YouTube. Aí dá um like lá, Ah, né? fechou. Ó, se inscreve no canal. Conversado, então. Valeu, professor. Tá? Obrigado. Como é que é? Criar uma planilha com o contato dos alunos. Mas tu tem o contato dos alunos no Eva? Eu não sei com quem que eu estou falando aqui. Lá tu tem o contato deles. Aí você pega ali o contato de quem tu quer e manda um e-mail. Acho que tem até o telefone lá. Eu não tô, olha só, eu tô dizendo que vocês podem trocar se quiserem, tá? Não é obrigado a trocar. Eu não trocaria. Mas até para fazer o contato, né, com o colega, né? Mas vocês não têm acesso lá no Eva tem turma. Em turma, vocês vão ter o contato dos colegas de vocês. Quer ver? Estou abrindo aqui o Eva. Deixa eu compartilhar aqui com vocês aqui. O Eva, cadê o Eva? Será que eu consigo compartilhar o Eva? Consigo. Aqui, ó. Aí vocês vêm aqui, turma. Aqui tem um contato. Não sei se vocês conseguem ver assim. Estou falando aqui, de repente, uma coisa que não vocês não. Mas deixa eu pegar o meu perfil aqui de aluno.
Só um pouquinho. Sim, professor, a gente consegue. Consegue? E aí não dá para fazer Eu fiz assim? assim, eu Ah, fiz desta forma na outra aula anterior que a gente tá. teve com o senhor. A Aham. gente fez dessa forma porque a gente fez em 4, né? E Aham. deu certo. Não, é tranquilo. A gente Ah, forma o grupinho do WhatsApp depois através isto. do e-mail ali. Isso aí. Com quem que eu tô falando? Gesiele. Ah, tu já tá como cliente aqui. É que eu esqueci de colocar o nome. É que foi Aham. muito difícil para entrar. Foi muito difícil. Não entrava de forma alguma. Ah, mas deu certo, né? Não, então faz assim, e dá, tá? É bem tranquilo. É pouco assunto. Assunto que vocês conhecem, inclusive, tá? Sim, São sim. assuntos que vocês conhecem já, então eu não vejo assim. É legal porque vamos fazer aqui uma coisa nova, digamos assim, né? Fazer um seminário aqui via um seminário online aqui. Professor, Fala, boa David. noite. Daí, Professor, tem como colocar eu aí no grupo do Raí? grupo do Raí, É, só um pouquinho. a Eu vou gente trocar junto com quem forma aqui? uma dupla dinâmica. Tá, mas peraí. Tu é o. Deixa eu ver aqui, o. David, né? É, David. Tá. Eu troco pelo Tainan aqui. O Tainan não tá, né? David. Tainan, vocês conhecem ele? não. Eu conheço o Gabriel. É? Ele sabe dele alguma coisa? Então, professor, faz tempo que eu não falo com ele. Ele trabalha numa metalúrgica, deve estar corrido lá. Ele até perguntou sobre a prova, mas aí eu tô na correria também e acabei nem falando mais com ele. Mas eu posso dar um Não. toque para ele. Isso, dá um toque para ele, tá? Porque Deu teve um certo, outro professor. caso aí também de um aluno que esqueceu de postar a prova, de publicar a prova. Esqueceu? É, não foi o caso de vocês, que vocês a gente fez na noite, né? Mas teve outra unidade aí que o guri esqueceu da prova, a prova feita em casa, e esqueceu de publicar. Eu disse, não, cara, publica, fazer o quê? Então avisa ele para não ficar sem nota, né, cara? Se puder fazer o contato com ele, vou até mandar um e-mail para ele, então, também, para ver. Já falei aqui no WhatsApp, tá, professor? Já mandei pro Ah, Gabriel, que é o único conhecido beleza, que tem. isso, obrigado. E eu Valeu. tenho aqui a Fernanda, alguém conhece a Fernanda? O Tainan, eu estou desconfiado que ele desistiu porque ele não tem nenhum acesso no Eva, entende? O Gustavo, o Gabriel ainda tinha, por isso que eu acho que ele está enrolado mesmo. Mas então tá. Fechamos? Fechou? Valeu aí, professor. Valeu, David. Pessoal, obrigado pela atenção, tá? A gente se encontra, então, se prepare. Qualquer dúvida, entre em contato, tá, gente? Qualquer dúvida com relação a essa apresentação, entre em contato. E na próxima semana, então, a gente vai para o Zoom, tá? Aí vocês também tem que né, um microfonezinho aí, que eu ouvi a voz de vocês. Pode botar a imagem também, que eu estou botando aqui, né? Fechou? Fechou? Pessoal, grande abraço. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Até.